Oh Lord, my Lord, how majestic is your name. One glimpse of you, I'll never be the same. I could search the world. Para quem é a primeira vez que está aqui nesse evento de jovens, nós temos um podcast, o nome desse podcast é Pode Certo, e algumas pessoas vão estar aqui na mesa para a gente discutir alguns assuntos, alguns temas. Eu já gostaria de chamar essas pessoas para a gente iniciar o nosso Pode Certo. Vem para cá, Levi Silva, Letícia Nascimento e Marina Oliveira. Então o tema do nosso Pode Certo, nessa tarde, é quem está dando a sua direção. Então, esse é o tema do nosso Pode Certo nessa tarde, mas tem algumas pautas aqui também para a gente poder discutir. Então, quando a gente fala sobre direção, a gente entende que sempre alguma coisa vai estar nos direcionando. Não sei se vocês concordam com isso, mas a gente, querendo ou não, nós estamos sendo direcionados por algo e por alguém. E todos nós que estamos aqui nessa mesa, nós somos crentes. Amém? Bom a gente concordar com isso, senão a gente já faz uma substituição rápida. E já muda, já troca. Mas não, todo mundo aqui é crente. Então, graças a Deus por isso. E nessa nossa vida cristã, na nossa caminhada, nós enfrentamos dificuldades, enfrentamos aflições. E Jesus não mentiu. Os homens mentem, né? Jesus foi muito claro e muito real com isso. Ele falou, vocês vão passar por muitas coisas nesse mundo. E vocês aqui têm passado por isso? Vocês têm passado por dificuldade, Marina? Muita dificuldade. Ser adulto é difícil, não sabia disso não. Mas adolescente também é difícil? É, muito, para falar a verdade. O Levi é adulto agora. Troca. Essa transição é difícil? Tá sendo divertido. Eu gosto de falar que as coisas difíceis estão sendo divertidas, né? Então, aprendendo. Tô aprendendo muito. Tá aprendendo? Tô aprendendo bastante. Ainda bem que você tem um pastor em casa e uma pastora, né? Eles ajudam, né? Mas dizem por aí também que ser filho de pastor não é fácil, né? Eu tô tentando quebrar essa coisa, né? Falam que todo filho de pastor é igual, todo filho de pastor é ruim e tal. E não é bem assim, gente, calma. É isso aí, aleluia. Vamos mudar essa coisa, né? Na igreja. Aleluia. Glória a Deus. Você falou só por você, né? Engraçado que você tem 2 irmãos também para te ajudar. Falam também, né? Cadê? Nesse negócio. Hannah e Caleb não se manifestaram, né? Muito bom. Fala, eu também. Boa. Então, a Bíblia nos ensina, o próprio apóstolo Paulo, ele falou isso, direcionando isso para 2 igrejas, que é a igreja de Coríntios e a igreja dos Gálatas, que nós temos que ser imitadores de Cristo. No meio desse mundo, independente de onde a gente esteja, independente do que passemos, nós temos que ser imitadores de Cristo. Então, eu gostaria já de passar essa bola para vocês, e para a Marina primeiro. Marina, o que você entende de ser imitadora de Cristo? Eu entendo que nós temos literalmente imitar Cristo em suas ações, né? Só que eu não tenho como imitar alguém que eu não conheço, né? Alguém que eu não me relaciono. Porque a gente vê muito disso, né? Conforme a gente vai nos nossos ciclos de amizade, a gente vai pegando a mania um do outro, né? E aí a gente pega os vícios de linguagem, os vícios de comportamento, a gente começa a falar sobre os mesmos assuntos, as mesmas piadas. Então, para que eu possa imitar Cristo, eu preciso me relacionar com Ele verdadeiramente. E não tem como eu criar um relacionamento, né? Sem construir essa intimidade aos poucos, sem eu procurar essa pessoa, né? Então, para que eu possa imitar Cristo, eu preciso conhecer as Escrituras, preciso mergulhar de cabeça no Evangelho. E nos momentos de dúvida, a gente não faz nada, né? E pensa, o que Jesus faria, né? E eu acho que essa pergunta, o que Jesus faria, é o que mais confronta a gente, né? Eu tiro 0 direto nessa pergunta.
Porque confronta mesmo, e às vezes a gente vê assim que, tipo, caraca, Jesus não teria dado essa resposta, né, para essa pessoa. Jesus não teria dado esse fora que eu dei. Difícil, mas imitar Jesus é difícil, mas é preciso para entrar no céu, né? É verdade, a gente tem que continuar, né, Maria? É verdade. E você falou uma coisa interessante. Você disse que é uma construção. Então não é do dia para a noite. A gente tem mania de olhar para a Bíblia e achar que as coisas funcionam como um passe de mágica, né? E eu sempre vou falar isso. Todas as pessoas da Bíblia, eles eram seres humanos. Passaram e foram construir uma história com Deus. Uma história, alguns, um pouco mais difícil, outros tiveram um pouco mais de facilidade, mas todos tiveram que construir, no meio da sua vida, uma trajetória com Deus. Então é importante a gente entender isso que você falou, Maria, de que é uma construção. E no meio de uma construção, aqui tem algum pedreiro? Essa tarde? Alguém que foi pedreiro um dia no passado? Não, tem. Alguém que já virou uma laje? Ah, tá. Faz de tudo. Faz de tudo, né? A gente sabe que numa construção, às vezes nem sempre acontece aquilo que a gente quer, né? Algumas coisas podem dar errado, outras coisas vão dar certo, aquilo que a gente achou que ia dar certo, não deu. Então, é importante a gente entender isso, que é de fato uma construção e vocês estão construindo, né, essa vida com Deus. Então, já te pergunto, Letícia, o que você acha assim, da sua dificuldade? Você tem de dificuldade de construir a sua vida em Cristo, sendo imitadora dele? Assim, nada no lado espiritual é fácil, porque é tudo base de construção, né? Porque nada acontece do dia para a noite. Eu acho que, assim, ficar pensando o que Jesus faria no meu lugar é um pouco complicado, porque a nossa cabeça, às vezes ela vai contra a gente, e aí às vezes a gente esquece o que Jesus faria nos momentos do dia a dia. E eu acho que a maior dificuldade mesmo é não, tipo assim, parar de escutar o que eu quero e ouvir o que realmente Jesus faria. Porque muitas vezes o que eu quero fazer, obviamente, não seria o que Jesus faria. E eu acho que essa é uma das maiores dificuldades, de deixar o que eu quero fazer de lado para fazer o que Jesus quer. E eu acho que você arruma a sua cama depois, quando você acorda? Arrumo. Esse é um dos méritos que eu Arruma tenho. o quarto? Arrumo. Obedece os pais? Obedece a sua mãe? Já começa a ficar difícil. Pareceu de cara, né? Acho melhor parar. Vamos parar por aqui. Vamos pular pro Levi, que é filho do pastor. Acho que ele tem uma vida mais fácil, né? Deve ser uma vida de jejum, né? Acorda. Hoje, pastor Alexandre, pastor Elan, a gente não vai tomar café. Nós vamos todo mundo jejuar. Não é bem assim, ok? Não, mas... Tipo assim, tem uma certa dificuldade, né? Ainda mais... Eu penso que na nossa cabeça a gente fala assim, não é... Jesus não estaria nessa situação. Poxa, já pensei nisso várias vezes. Mas ele não estaria nessa situação que eu tô. A situação que eu tô passando agora. Não, ele não pode, né, ter não tem um efeito para ele, porque ele nunca passou por o que eu tô passando. Até coisa de, sei lá, de internet, por exemplo. Passar por uma coisa que aconteceu na internet. Jesus não tinha internet na época dele, então o que eu faço nessa coisa? Então a gente tem que olhar para as ações dele, né? E a gente tem que, como a Mariana falou, conhecer ele. Não olhar só para as histórias que ele contava, não olhar para as coisas que ele vivia, a gente tem que olhar para a ação dele, independente do que estava acontecendo na época. Que ele podia estar falando com uma pessoa que, na nossa época, seria considerada uma pessoa com muito dinheiro, né? Uma pessoa com muitos status, mas na época dele, essa pessoa estava sendo um general, por exemplo. Né? Então, o fato de ele estar falando com uma pessoa que não é a mesma que a gente tem no nosso dia, que a gente não fala direto com um general de, sei lá, R$1 bilhão aí por ano, a gente não tem isso.
mas o que a gente tem é a ação de ser humilde o suficiente, né, para falar com essa pessoa e mostrar para ela o caminho. Então, eu acho que a gente tem que olhar para Jesus não só como uma pessoa que consegue falar com tudo e todo mundo, né? E a gente tem que pegar como ele fala com tudo e todo mundo, né? Então, eu acho que isso é a parte mais importante para mim. Entendi. Vem cá, alguém na plateia tem alguma coisa para falar, para colocar? Gente, estou achando que para eles é muito fácil. Para a gente fica um pouco mais complicado, mas para eles está tranquilo. A vida deles. E Paulo... Bom, vamos pegar essas dicas depois, aí vocês anotam. Vocês passam para a gente. Paulo, quando ele escreve essa carta, por exemplo, dos Gálatas, né, que ele fala, sede meus imitadores quando eu sou de Cristo, ele estava sob custódia do Império Romano. Escrevendo isso. E a gente percebe que isso é uma coisa absurda, né? Eles olham para mim, então ele não só simplesmente escreve uma coisa e envia a carta. Ele escreve com a sua própria vida. Ele fala, olha, podem olhar para mim, olha o que eu estou fazendo nesse momento sob custódia do Império Romano. Olha o que eu estou passando, mas olha o que eu estou fazendo. Olha o que eu estou construindo, olha o legado que eu estou deixando. Então a gente começa a entender que isso é possível. E vocês falaram muito bem aí da internet. Mas agora eu vou mudar a tua versão, a tua visão, Levi. Imagina se Jesus tivesse internet. Eu ia ter grupo no WhatsApp. Ó, Jesus está aqui, Jesus está ali. Ia ser rápido, ia ser maneiro. Mas, gente, ia ter gente falando mal também. Judas ia ter um grupo de Judas com mais outros 2 falando mal de Jesus. Gente, ia ser live direto. O cara tava passando na rua, né? Então, Jesus está curando aqui, calma aí. Ele não ia precisar nem usar ele mesmo. E eu pedir a localização dele no WhatsApp. Em tempo real, né? Manda a localização, acho que ele nem precisaria de telefone, né? Então, às vezes, até isso é bom também a gente tocar no assunto, até da forma, né, que a gente tem usado a internet, as nossas facilidades que a gente tem, seja lá, conforme for, eu acho que muitas das vezes o evangelho ele não está presente, né, na gente. E é bom a gente falar da gente mesmo, né? Às vezes as pessoas conhecem o Rodrigo que é botafoguense, o Rodrigo que é pai de família, mas às vezes não conhece o Rodrigo que é imitador de Cristo, né? Então, não que a gente não vá mostrar nossas versões, aquilo que a gente gosta na internet, mas eu acho que a gente precisa muito mais empenhar a nossa vida, né, em propagar o reino. Então, eu já começo, talvez, a entender que, às vezes, nas nossas vidas, o reino de Deus acaba não sendo prioridade. E muitas das vezes. A prioridade estão muito mais nas coisas, as prioridades estão muito mais naquilo que a gente deseja, né? Então, eu já começo a enxergar aqui, estou falando de mim, tá, gente? Estou falando de você, não, fiquem tranquilos. Que quem tem sido meu Deus? E a gente já entra no próximo tema. Quem tem sido o meu Deus? Ou seja, quem está no controle, para quem que eu estou venerando, quem é que eu estou dando um altar de adoração? O que tem sido isso na minha vida? Então, muito daquilo, né? Onde que eu estou recorrendo quando eu preciso de alguma coisa, ou quando eu quero fazer alguma coisa, aonde que eu estou recorrendo quando a situação está tudo mal, quando está tudo bem? Então, eu penso que, talvez, só talvez, tá? Se a gente não está, se as coisas estão tendo esse domínio sobre nós, então o nosso Deus tem sido as coisas. E muitas vezes é família, muitas vezes é amizade, muitas das vezes é trabalho. Tem pessoas que trabalham muito e colocam aquilo sendo o seu Deus. Muitas das vezes é dinheiro. A gente aqui não tem muito, né? Então, o dinheiro não tá governando a gente, o dinheiro. Já até queria que ele chegasse um pouquinho mais perto, mas tá um pouquinho difícil. Mas assim, não é nosso Deus. É o dinheiro. Então,
O que você pensa, Marina, sobre isso? Sabe, quem é o seu Deus? Quem é o Deus das pessoas? Então, porque às vezes a gente começa a trocar essa ordem de prioridade, né? A gente coloca para coisas e não para o próprio Deus, né? Que nos livrou, o próprio Jesus que deu a sua vida por nós. Sim. Com relação a isso, né, esse tema, eu até separei um versículo aqui, 2. O Salmo, posso ler rapidinho? Claro. O Salmos 32, no versículo 8, diz assim: Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, e eu o aconselharei e cuidarei de você. Aí o 9 diz: Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. E o outro está aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 14. Vou ler a partir do 14, diz assim: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberem um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. 16, para finalizar. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, quem é o meu Deus, né? Eu entendo que, para eu saber quem tem sido meu Deus, o que tem chamado a minha atenção, né? Como você disse, o dinheiro, o trabalho, onde eu tenho focado, eu vejo pelos meus frutos o que tem me direcionado. Será que eu tenho permitido que o Espírito Santo de Deus lidere a minha vida, né? Será que eu tenho estado disponível para essa liderança de Deus, para me direcionar para aquilo que realmente importa, que é buscar e conhecer ao Senhor e me entregar a Ele para viver o propósito dele para mim? Então, hoje a gente vê quem é que está sendo o nosso Deus pelos nossos frutos, pelas nossas ações, né? Pelas nossas palavras. O que nós temos pensado são pensamentos pecaminosos, o que nós temos falado são palavras imundas, né? A boca fala do que o coração está cheio, né? Se eu tenho trazido palavras que não geram vida, tem alguma coisa errada aí. De repente, eu não estou dando prioridade para a palavra de Deus e ele não tem sido, de fato, o meu Deus, e sim as coisas do mundo que têm chamado a atenção. Uma vez eu ouvi uma palavra que me marcou muito. E no exemplo, o pregador falou que quando nós nos alimentamos e nos preenchemos verdadeiramente das coisas de Deus, as coisas do mundo já não nos satisfazem. É como se você se enchesse do Espírito Santo ou de um alimento verdadeiro que te sacia e você passasse na porta de uma padaria com os bolos mais maravilhosos e deliciosos e eles não te chamassem a atenção e nem te despertassem nenhum tipo de desejo, né? Então, eu entendo que eu consigo definir quem está no altar do meu coração assim, naquilo que tem me gerado desejo e naquilo que o meu coração se dispõe a fazer. Uau! Pode parar aí, senão a palavra depois não vai precisar. Brincadeira, gente. E é muito bom isso, né? Uma das melhores coisas que a gente tem é se conhecer, né? A gente precisa se conhecer. Quando a gente está indo por um caminho um pouco mais distante de Deus, a gente entender as coisas que nos atraem. Porque eu acho que todos nós que estamos aqui temos coisas que acabam nos roubando, que acabam nos tirando o foco de Deus, né? Então, se eu estou dando mais ênfase para essas coisas e menos ênfase para Deus, então eu começo a entender de que eu estou começando a entrar, não digo no abismo, mas sim num buraco, de que eu vou ter que começar a fazer força para sair dele. Porque as coisas, eu não digo nem coisas ilícitas não, tá? São coisas que vão nos tirando mesmo. Que a gente acaba... Simples, né? Coisas, naturais. às vezes, do dia a dia. Vamos citar um exemplo aqui. Série. E todos os streaming da vida aí. Vocês falaram até de Jesus aí na internet. Vocês acham que Jesus ia ter tempo? Ia ficar parado vendo série de Netflix? Vendo dorama? Não fala do dorama não, irmão. Tu vai orar, hein? Aleluia. Mais alguém gosta de dorama aí? Olha, começaram, ó. Vai lá na Luísa, vê qual dorama que eles estão assistindo. A Luísa foi lá pra casa outro dia, eu taquei dorama nela. Pode levar o microfone lá, Priscila, que falou de dorama.
Já que esse... É o exposed da Priscila. Vamos ver o pessoal participar. No momento eu estou vendo Pousando no Amor novamente. Parabéns. Terminei Sorriso Real. Ai, Sorriso Real é muito lindo. Pretendente Surpresa é muito bom, minha gente. Não acredito. Fazer propaganda do Dorama. Meu Deus, verdade. Pode voltar na luz aqui, quando tá nesses três. Todo crente tem aquela parte que aperta, né? É complicado demais. Nem falar nada do... Vamos ver se daqui a pouco começa a surgir umas coisas meio difíceis aí, né? Complicada. Já surgiu. Não, ó, calma aí. É, já tô sabendo. E viu aí que tem um anime rondando aí. Tá todo mundo gostando, que o negócio é meio esquisito, hein? Que isso? Muitos. Vamos parar? É pirata. Chegou agora a hora de parar com esse anime aí. Olha Deus falando ali, ó. Da vida do pastor. Então, muito bom, tá? Os doramas que você assistiu são intermináveis, né? Então, deixa eu falar um pouco baixo aqui, que eu assisti os 3. Com a minha esposa. Ela tá ali. Tempo de qualidade, né? Que fala, né? Linguagem do amor. Tudo é ver. Você foi por isso. Exatamente. Voltando, então a gente acaba servindo a 2 senhores. E a gente, como o próprio Mateus, né, como o próprio Jesus falou, sobre servir ao dinheiro, e Jesus, a todo momento, falava com os seus discípulos que eles tinham que se desprender das coisas e se ligar no reino. Eles não entendiam muito bem isso. Mas Jesus, todo o tempo, estava querendo transportar eles da terra e colocar eles no céu. Porque a mentalidade deles precisava mudar. O que Romanos diz sobre a mudança da nossa mente, a renovação da nossa mente, é justamente isso. Querer tirar a gente desse foco da terra e colocar a nossa visão com a visão do reino de Deus. E, sinceramente, gente, se os discípulos passassem por aquilo que eles passaram, com a mentalidade terrena, eles passariam? Não. Que é como, gente? Passaria. Eu até vi um vídeo um dia desses, né, que foi um stand-up, né, que fizeram, né, um skit, e era assim, eram os 12 discípulos sentados numa fogueira, e aí eles sentaram assim e pararam. A gente devia criar uma religião falsa, né? Aí todo mundo, a gente ficaria rico. Ah, não, a gente não ficaria rico, não. A gente morreria tragicamente, né, alguns morreriam na cruz, outros morreriam apedrejados. Tudo por uma coisa que seria falsa. A gente podia ficar muito famoso por causa disso. Aí o pessoal ficou assim, eu gostei da ideia, vamos fazer isso. Aí né, saiu e falou assim, tá vendo como essa ideia não faz sentido? Né? Essa ideia do sofrimento que eles passaram, todo esse sofrimento que eles passaram para uma coisa que seria falsa no olho do mundo, né? Então eu fiquei pensando naquilo, e quando você falou, veio direto na minha mente, né? Esse sofrimento, essas perseguições que eles passaram, que as pessoas que amam Jesus passaram, morreram por Jesus, e isso trouxe para mim, né? Isso mostra realmente quem é o nosso Deus, porque o tempo investido, que tem a ver muito também com o tempo, porque tempo é a nossa única moeda, né? E a gente investiu o tempo, investir o nosso dinheiro, tempo, em outras coisas, a gente está alimentando um poder, né, que não é santo. Né? Então, só para, né, fechar essa coisinha de tempo e de investir o nosso gastar tempo, né? Seria gastar tempo em outras coisas. Só para eu gosto disso, né? Dessa coisa de investir em gastar. Você está investindo dinheiro ou você está gastando? Nas coisas do mundo você gasta, nas coisas de Cristo você investe. Meu pai já falou também. Eu amo essa coisa que ele fala. Está investindo aonde o seu tempo? Então, só para dar um beijinho na frente. Uau! Cadê o Pix? Muito bom isso. E você falando aí, né? Eu já estou pensando que eu preciso investir mais do que gastar. Agora já estou falando do dinheiro, né? O dinheiro não está me direcionando, não, tá? Que eu estou pensando aqui, eu estou precisando um pouco. Mas a coisa do investimento que você falou foi excepcional, porque, de fato, naquilo que eu invisto mais, é aquilo que vai me direcionar. Se eu invisto mais, e eu agora falando um pouco mais uma vez de mim,
tem visto mais no Botafogo, que tá aí para ser campeão brasileiro? Aleluia! Glória a Deus. Tem botafoguense nessa plateia aí, gente? Não, não Tem. Ali. tô marcando. Tem tricolor? Também tem não. Vascaíno? Que tristeza. Ah, então tá tudo muito bem representado os três Flamengo? clubes aqui. Cadê o Vai Flamengo? ter. Cadê? Não, acho que acabou. Tá. Pode seguir aqui com o tempo. Ah, pergunta a você então, pra ele. Cadê os flamenguistas? Aê! Obrigado. Deus abençoe. Mas vibraram mais do que no louvor, hein? Olha, tá vendo como a gente tá investindo o nosso tempo? Taca a fumaça na hora que falarem do Flamengo aqui, que eles vão ficar sem ar também, que nem eu. Fala aí de novo. Era brincadeira. A produção tá ligada, tá achando que... A produção já jogou logo a fumaça na Luísa ali, ó. Na fumaça, de glória. Aleluia. Então, a gente tem... Naquilo que a gente investe, acaba, de fato, nos direcionando. Então, foi isso que Jesus tentou, de fato, explicar para os seus discípulos. Falando, olha, vocês precisam investir no reino. Precisam investir buscando o reino. E ele falou isso várias vezes e falou isso para nós também. Mas só que as coisas vão nos direcionando, e a gente até falou um pouco sobre a dificuldade, né, de ter uma caminhada cristã, justamente porque o nosso dia a dia é muito corrido. O nosso tempo acaba sendo um pouco curto demais. Tem pessoas aqui que trabalham distante, tem alguém que trabalha longe aqui? E que acha que trabalha longe? Chapelém levantou a mão. Aonde, Chapelém? Viajando. Mas quando tá no hotel, ele tem tempo, não tem? Vizinha, vai pra praia. Tem pessoas que trabalham um pouco mais distante, eu trabalho em Niterói. Quem pega trânsito, né? Todo dia. Pego o trânsito todo dia. Não é viajando, não. Guadalupe, Trânsito Caju. todo dia. Então, a gente acaba que, no geral, né, falando de todo mundo, até de quem estuda, quem trabalha, o nosso tempo acaba sendo um pouco mais curto. E se a gente não priorizar, a gente vai investir tempo, e essas coisas que a gente investe tempo, elas vão acabar nos dominando. A gente brincou aqui de série, de time de futebol, e essas coisas, elas acabam dominando a gente. De fato, acaba nos direcionando para onde a gente tem E que sem ir. a gente perceber, né? Igual a gente falou, não sei o que, o dorama. Pô, um episódio, 1 hora. Se deixar, tu vai embora e nem... vai sonhando com o príncipe ideal. Meu Deus, eu quero casar com um coreano. E não leu a Bíblia ainda. É sério. E A tu- cabeça lá no outro lado do mundo, né? Vou comprar minha passagem para Coreia. E não leu a Bíblia e não orou. Então, são coisas que ligeiramente, né, vamos dizer, sorrateiramente, vão dominando e criando assim um pedestal mesmo no nosso coração. E às vezes nem essas coisas que a gente vê como bobeira, mas coisas que na nossa realidade é prioridade. Por exemplo, trabalho, estudo. No meu exemplo, eu estudo integral. Então, tem dias que eu chego da escola e falo assim, por que não, sabe? Só deitar minha cabeça, dormir, e acaba que deixa de lado o que deveria realmente ser prioridade, entende? Porque a gente meio que desliga a nossa cabeça de certas coisas quando a gente acaba acaba consumindo coisas que não deveríamos, entende? Tipo, estudo mesmo, série, tudo isso que a gente falou aqui realmente são coisas que pegam muito a nossa cabeça e a gente fica alienado e nem se liga no que a gente deveria colocar mesmo. É verdade. Comigo, trabalho pega muito. Verdade. Teve Tá uma bem. época que trabalho estava de fato virando meu Deus. E foi muito difícil conseguir separar isso e conciliar até que ponto o meu compromisso, né, e o meu compromisso com o meu trabalho, com as minhas responsabilidades podem ir. Qual é o limite disso, né? De forma que não me prejudique tanto emocionalmente quanto espiritualmente. É uma linha assim bem difícil. Trabalho e estudo. É difícil demais. E às vezes nem você nem quer, né? Mas o trabalho, ele acaba... E aí você vai se Te envolvendo, vai dominando. sendo mais cobrado e vai se envolvendo mais. E quando você vê, tu tá levando trabalho para casa e tá deixando de ir para a igreja, tá deixando de fazer as coisas que importam também por conta Letícia, disso tudo.
que você falou alguma coisa aqui, a gente gasta tempo com coisas às vezes que nem deveriam. Estudo. Na nossa realidade é prioridade. Por exemplo, trabalho, estudo. Vocês perceberam aí? Depois a gente manda esse corte pra mãe dela, falando, Manda, presta atenção, hein? Vou corta essa parte e manda. Bota um short dessa Não, parte. o que eu quis dizer com coisas que não importam seria no nosso espiritual mesmo. Não, a gente Ok. entendeu. Não, eu entendi que foi um estudo mesmo. Deixa. Vou botar uma pedra nesse assunto. Pastor Alexandre. Então, a gente falou do futebol aí. Todo mundo sempre assistiu futebol. Algumas pessoas sempre apostaram. Mas hoje tem uma febre de todo mundo apostar, né? Eu estava trabalhando com um rapaz que todo jogo ele apostava. Todo jogo ele apostava. O garoto ganha pouco por semana. Pouco. Mas toda semana ele apostava. Tem jogo, ele apostava. E quando não era aqui no Brasil, era algum jogo da Europa, alguma coisa assim. E na maioria das vezes ele perdia, claro. Né? E quando ele ganhava, nem recuperava o que ele já tinha investido. Mas ele não deixava de jogar. Ou seja, além do aqui no mundo, né? No Brasil também, mas no mundo, a gente vê que o futebol virou um deus, né, a ponto de as pessoas priorizarem o futebol, né? É bom ter time, é bom torcer, é ótimo, mas o lugar que é colocado o futebol, o lugar que é colocado os jogadores é num patamar tão alto, né, que as pessoas, como você disse agora, num estádio de futebol todo mundo vibra, grita, pula, e num culto, talvez pela religiosidade ou não vê clima para isso, né? Mas pessoas que brigam, que acabam o jogo, matam. Então, assim, o quanto as pessoas estão dispostas a se doar e também a ofertar na vida de uns caras que já estão podres de rico, né? A entrega que é. Porque é assim que o inimigo vai fazendo. O Mamon vai fazendo isso, né? Ele se apresenta como um Deus. E todo Deus precisa ser adorado e ofertado. Precisa receber uma oferta. E o futebol, ele entrou por esse caminho. As pessoas agora, além de já adorar, nem todos, né, a maioria, né, de adorar, também agora está investindo, está pegando o seu salário todo e colocando ali, e não vê retorno naquilo ali. Os caras continuam ricos, perdem, ganham, estão nem aí, e o cara continua cada vez mais pobre, né? Então, essa coisa do investimento e gastar, né, quando realmente a gente gasta aquilo que não é para a glorificação do nome do Senhor, quando aquilo não é para Deus, realmente gasta o nosso tempo, gasta o nosso dinheiro, gasta a nossa saúde, a nossa emoção, né? Porque fica todo mundo sofrendo. Vascaíno, todo vascaíno que eu conheço tem problema de coração, tem ansiedade, sabe? É impressionante, né? Então, realmente as pessoas vão se entregando a determinado tipo de coisa e realmente Deus a cada vez mais vai ficando, né, para trás, né? E a vida passa a não ter sentido mais, né, pro vascaíno, né? Ele falou isso ali do estádio de futebol. Não sei se você lembra, uma vez a gente foi no jogo, uma das poucas vezes, né? E assim, o Botafogo estava na fase normal dele, né? Vamos dizer. A verdade tem que ser dita, Aí a gente estava no jogo, não sei se tu vai lembrar, eu estava numa gritaria, eu, Vanessa, Monique e tal, e eles foram nossos líderes, né, por bastante tempo. Aí o Rodrigo virou para mim e falou assim, quero ver se amanhã no culto jovem tu vai gritar assim. Nossa! Eu falei assim, gente... Eu falei isso? Falou. Falei, caraca, é verdade. Falei assim, não, mas eu vou gritar assim também, vou gritar. Mas é verdade, a gente se entrega, como o senhor falou, né, pastor? A gente se entrega, grita, faz, e por coisas que nem... Verdade, e essas coisas vão nos direcionando, né? A gente acaba se moldando, vai moldando a nossa vida para essas coisas. E, assim, gente, a gente aqui não está falando que não possa fazer, né? Vocês sabem, né? Eu frequento estádio também. Mas só que isso não pode me dominar. A partir do momento que isso começa, e minha esposa, ela sabe muito bem disso, ao invés de isso começa a me dominar, ela falou, opa, Rodrigo, cadê Deus no negócio? É verdade. E eu começo, calma aí,
Você não pode me dominar, porque senão a gente vai se moldando a nossa vida a mamão, a um Deus. Porque eu vou olhar o calendário e falei, vou moldar a minha vida para os jogos. E a gente acaba assim, a gente até... Gente, Deus vai falar com vocês aí, ó, Samuel que está roendo a unha. Ele vai, Senhor, aleluia. o culto é de manhã, então vamos, pô, esse jogo dá para a noite. E a gente vai se moldando onde, na verdade, o que tem que moldar a nossa vida é Cristo. E Tiago quer falar ali. Eu acho que também o mais sorrateiro, assim, que eu acho que também afeta muita gente também, complementando, também é a idolatria a nós mesmos, né? A gente se idolatrar, até de modo sorrateiro. Por exemplo, meus sentimentos importam mais do que Jesus quer que eu faça. As coisas que eu faço importam mais do que as coisas que Jesus faz. Às vezes, a maior idolatria que a gente tem, que às vezes é muito difícil de falar que é uma idolatria, é nós mesmos. Tipo assim, eu não vou fazer isso, eu não preciso fazer isso. Às vezes se bota até acima do que de Jesus também, né? Se idolatra até acima de Jesus, porque a gente vê também muitos reflexos disso em pregações, né? Em visões, para tentar fazer o homem ser maior do que Deus. Falar assim, você não precisa ter esse sacrifício todo, porque você é bem melhor. Para Jesus, você é. Cultura do prazer, né? E a gente entende que o evangelho, ele é abrir mão, né? Jesus, ele falou, você precisa abrir mão daquilo que você quer, até das suas próprias emoções, né? Daquilo que você deseja, para poder fazer a minha vontade. E é isso que a gente precisa fazer. E em Provérbio 16:9, diz que em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Então, a Monique até comprou um livro ontem, Deus que Destrói Sonhos. A gente não posso indicar que não lemos, né? Mas assim, é isso, né? É o que a gente às vezes deseja. O próprio pastor está ali e vários de vocês que estão aí viveram isso. Você tinha uma coisa na sua mente, eu quero isso, eu vou fazer isso, tudo bem arquitetado. Até planejou, eu vou fazer isso aqui, mas quando chegou Deus no negócio, calma aí, deixa eu pegar. Risca. E às vezes não sobra nada da gente. Nunca sobra, né? Quando sobra é um negocinho de neca. Vou deixar isso aqui só para você ter o gostinho de que você está fazendo o que quer. Mas na verdade, não é. E o evangelho é isso. É bom até falar com essa juventude, que tem muita gente nova. Quem é o mais novo aí? Azaf? Quantos anos, Azaf? 12? 12 anos, é o mais novo? Né? Mais novo, Azaf. Não, aqui tem criancinhas aqui. O João com 2 anos, mas sim, um pouco mais de consciência, o Azaf. Mas é até bom, né, a gente ensinar para os nossos filhos, seja aí sobrinhos, de que nem sempre, até não sou isso, de que nem sempre as coisas que eles querem vão acontecer. E na maioria das vezes não vão acontecer. Senão a gente acaba criando pessoas frustradas e nós, às vezes, carregamos isso, essa frustração na nossa vida. E é difícil de Deus começar a trabalhar. Tem um filme da Disney, né, que é Divertidamente, a gente até falou sobre isso do discipulado, de que... Alguém aqui assistiu esse desenho? De que as emoções, né, a alegria não deixava que a Riley sentisse tristeza. No momento que as coisas começaram a dar errado, pronto. Surtou. Acabou tudo com tudo. E a nossa vida é essa, né? Construção, frustração. Então, a gente precisa deixar que os planos de Deus direcionem a nossa vida. E isso sempre vai de encontro à nossa vontade. Porque isso vai bloquear a nossa vontade, para que a gente possa fazer a vontade dele. E muitas das vezes eu vou precisar desligar a televisão, desligar a série para fazer o que ele quer, para ler a palavra. Às vezes vou precisar orar quando eu não quero, né? Porque nem sempre que você vai orar é naquele momento que você quer orar. Não, às vezes você quer dormir, você quer fazer outra coisa, mas acaba que é exatamente isso, a questão da abrir mão para fazer a vontade de Deus. Pode falar, pastor. Em Lamentações diz que é bom que o jovem passe por necessidade desde a sua juventude para que ele possa compreender os feitos e como caminhar nesses feitos. E tem algumas coisas que eu vejo na vida dos meus filhos que a gente, como pai,
A gente sempre quer protegê-los de passar algumas situações. Mas só que quando nós estamos numa escola, por mais que a gente tente proteger, né, não adianta. Eles já estão vivendo as experiências deles com Deus. E aí tem hora que o Senhor não deixa eles passarem por isso. Senhor, olha o que eles estão passando. E aí o Senhor me deu esse versículo. É bom que eles passem. Porque eu conheço muitos pais, né, que têm um poder aquisitivo maravilhoso, que tenta blindar o seu filho com tudo que ele quer. Chega daqui a pouco na adolescência, na sua juventude, recebe um não, é frustrado, chorando, entra em depressão, quer se matar. Porque durante a vida, que era para alguns não, mesmo que tivesse condições, mas alguns não são necessários, né? Então a gente vê muitas pessoas que hoje, muitos jovens hoje, que passam por qualquer situação, já está pensando que o mundo acabou, porque às vezes nós mesmos, pais, tentamos livrá-los de várias situações. Então, em alguns momentos na vida deles, eles tiveram que passar por frustrações, sim, por tristeza, sim, e eu não pude livrar. Eu tentei, mas eu não pude. Eles tiveram que passar. E isso vai melhorando, né? Nem sempre... O Levi, uma vez, ele me pediu um AirPods. Falei, pai, me dá um AirPods. Eu falei, sim, vai trabalhar. Você vai trabalhar para você comprar o que você quer. E eu consegui um trabalho para ele, que foi um dia de trabalho, ele comprou o que ele queria, mas ele teve que sair de manhã e voltar à tarde e saber o que era ter aquilo ali na sua mão, né? Então, assim, realmente nem sempre a gente precisa ter a experiência e nem sempre vai conseguir livrar eles das experiências. Precisa ter esse toque, sentir um pouquinho, colocar a mão na massa para ver realmente o que é, né? Excelente, pastor. Um alerta para nós, né? Porque a vida, ela faz isso, né? É altos e baixos. Uma hora a gente está bem, outra hora a gente já não está tão bem assim, seja financeiramente ou por outras questões. E o sol nasce para todo mundo, né? É importante isso, a gente até conversava sobre isso no discipulado, de que nós precisamos entender que a vida é a vida, para todo mundo. A diferença tá que a gente passa pelas dificuldades com Deus. Só que passar sem Deus é muito difícil. Se tiver alguém aqui que não aceitou a Cristo, irmão, faz isso hoje. Se você passar por uma dificuldade sem Cristo, eu não sei nem como é que vai ser, porque tem coisas que a gente passa que a gente sente uma dor muito grande, mas o Espírito, ele vem, ele conforta, ele consola. A gente teve aqui casos recentes da igreja, pessoas que perderam ente querido, só o Espírito. Não adianta, só o Espírito para consolar, para confortar. Então, a gente entendeu aqui que quem precisa direcionar a nossa vida é Cristo, independente daquilo que a gente pensa ou planeja. Então, eu gostaria de dar umas considerações finais para vocês sobre esse pode certo, o que vocês entenderam. Se alguém aqui na plateia também quiser dar uma consideração final, a gente vai dar uma rápida palavra aqui. Então, fiquem à vontade. Vou começar por quem? Não, é porque quando a gente estava falando sobre o limite das coisas, eu parei para pensar que a gente tem que pensar a que ponto as coisas fúteis viram prioridade pra gente. E, tipo assim, a gente falou, né, sobre o vício das pessoas no futebol, e tem uma diferença entre você ir no estádio, você torcer, e isso pode ser um limite para a pessoa, para ela não colocar como prioridade ao ponto de apostar num time. E eu acho que tudo que a gente faz, a gente tem que botar um limite para não acabar consumindo a gente para o que não deve ser feito. Excelente. Tudo tem que ter um limite. Perfeito, Letícia. Arrebentou. Gente, esse negócio de apostar não é minha fraqueza. Eu nunca ganhei nada na minha vida. Você faz essas coisas assim na igreja, assim, no pátio. Você compra um número, você vai ajudar. Nunca ganhei, nunca tenho nem esperança disso. Nunca ganhei nada. Então, se eu for apostar, eu vou falir. Vai, Levi. Então, eu aprendi, né, bastante nesse pode certo. Mas que ela estava falando também, né, que Salomão fala que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Então, né, para completar o que você estava falando também,
Mas sobre esse assunto, realmente, andar perto de Deus e conhecer Ele para se tornar como Ele, achei isso muito forte quando foi falado. A questão de tempo, porque o tempo vai ditar quem é quem na sua vida. E né, essa coisa de se perder com coisas fúteis. Então, esses são os pontos que mais mexeu comigo, que eu gostei. E para mim, de tudo, como mais uma vez, né, de tudo que foi dito, a questão disso da gente se permitir, né, que o Espírito Santo nos direcione, que Ele lidere a nossa vida. Como você citou o exemplo do livro, né, como é que é o nome? O Deus que destrói sonhos, né? Quanto mais a gente se dispõe a participar desse relacionamento, né, porque não é uma coisa unilateral, né, esse direcionamento do Espírito Santo, você tem que estar disponível. Porque ele pode ficar falando para você, vambora, Letícia, vambora, Letícia. Se você não quiser participar, você não vai viver o que Deus tem para você, vai viver os seus sonhos frustrados. Mas quando você se dispõe para ser guiado pelo Espírito Santo, para permitir que Ele seja o teu Deus, né? Você começa a desejar os sonhos de Deus para você, né? Você mesmo começa a ver que os teus sonhos não fazem sentido para aquilo que Deus te chamou. E aí você começa a sonhar os sonhos de Deus e a desejar viver o que Deus está te direcionando. E como... Posso citar um testemunho rapidinho? Muito rápido. Nessa questão, né, de participar, né, do que o Espírito tem para você e desse direcionamento. Enquanto eu estava em São Paulo, lá no curso de formação, eu voltava para casa todos os finais de semana, na sexta-feira. Todos não, né? Quando podia. E eu não tinha tido ainda na minha vida a experiência de ouvir Deus falar comigo, né? De como será a voz de Deus. Será que eu vou ouvir como Samuel, né? Marina, vai tremer tudo. E aí, óbvio, né? Buscando. E naquele meu período foi uma fase muito maravilhosa, assim, que eu tive de poder buscar a Deus, de me relacionar com Ele. O momento de dificuldade faz isso com a gente, né? De uma entrega mais disponível a Deus. E aí, na volta para casa, estava chovendo absurdamente, estava chovendo muito. E eu entrei no ônibus, o ônibus saía de dentro da escola. Eu entrei no ônibus e vi que o meu lugar era logo atrás do motorista, assim, né? Era aqueles ônibus de viagem com aquelas divisórias assim, com aquela portinha de correr. E o meu lugar era atrás do motorista. Já achei estranho, porque geralmente o meu lugar era sempre atrás, era nominal, né? Até aí tudo bem. Não consegui avisar os meus pais que eu estava voltando para casa aquele fim de semana. E eu passei a tarde inteira com um louvor no meu coração, que era só o refrão, quão grande é o meu Deus. E uma inquietação na minha alma, assim, uma angústia que eu não sabia explicar o que estava acontecendo, assim, né? Tipo, Senhor, cuida da minha vida, amém. O Senhor é o Deus que sabe todas as coisas, né? Entramos no ônibus, umas 10 e pouca da noite, fomos embora. E eu estava sentada, né, como eu disse, logo atrás do motorista, e do meu lado não tinha mais ninguém. Mas uma coisa que eu achei estranha, porque o ônibus estava sempre cheio, né? E eu estava toda torta no ônibus, assim, né? E estava de coque ainda, por conta do nosso uniforme. Então, eu estava literalmente toda torta. E aí, dormindo, foi a minha primeira vez, assim, que eu ouvi Deus falar comigo e me direcionar no seu espírito. Eu ouvi no meu coração e na minha mente, com toda a convicção: Marina, acorda agora, tira o coque, coloca o cinto, senta direito e segura na cadeira. Eu acordei assim, tipo, caraca, olhei o ônibus, né, um silêncio, todo mundo dormindo na viagem, era de São Paulo para o Rio. Falei, eu não sou maluca, eu vou obedecer, né? Desfiz o coque, fiz tudo que fui instruída. Segurei na cadeira e dormi de novo. Eu não sei quanto tempo depois, o ônibus bateu na traseira de um caminhão, na Dutra. E enquanto o ônibus foi amassando a frente, o meu corpo foi indo para frente, eu só conseguia pensar: como que vão falar para minha mãe que eu morri? E, assim, em questões de segundos que eu vivi lentamente ali, eu só pensava assim: Deus, tem misericórdia da minha vida, mas muito obrigada por ter me avisado. Porque, e aí, quando acabou aquilo ali, eu olhei, eu vi que eu estava intacta, sem arranhão nenhum. Eu estava assim, cheia de vidro, né, por cima de mim, algumas coisas caíram,
mas eu vi que eu não sofri nenhuma lesão, nenhuma. A frente do ônibus amassou toda até a porta e o motorista e eu fez isso aqui, ó, assim. E eu fiquei olhando aquilo ali maravilhada, assim, com o cuidado de Deus, com o direcionamento de Deus para a minha vida nesse sentido, de que Ele cuida de nós, assim como eu li no Salmo 32, né? Aquele que confia no Senhor, Ele tem misericórdia nos seus caminhos. Então, a gente precisa ter essa convicção de que quando nós nos entregamos verdadeiramente para se relacionar com Deus, estar sensíveis à sua voz, nós vivemos de fato o direcionamento do Espírito Santo e temos a certeza de quem é o nosso Deus. Uau! Glória a Deus. E ele se manifesta, né? De todas as formas do seu nome. Oi? O motorista tá bem, tá, pessoal? A Letícia perguntou aqui, tá vivo? Glória a Deus, ninguém morreu. Teve morte, não. Só livramento. Graças a Deus. Glória a Deus. Gente, então, com esse fechamento, estamos terminando esse Pode Certo aqui, mas continue aí. Isso é uma palavra de Deus. Vamos ter louvor agora? Só depois, né? Então vai ter uma palavra de Deus. Então vocês podem voltar para o seu lugar.